Você sabia que existe uma forma de investir em imóveis com menos burocracia e com maior potencial de renda passiva? Olá, eu sou Gabriel Malfato, assessor de investimento na XP, e hoje vamos explorar sobre os FIIs, como funcionam, quais são suas vantagens e os seus riscos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder mais nenhuma dica valiosa. Vamos lá? Então, o que são os fundos imobiliários ou os FIIs? Os fundos imobiliários são fundos de investimento que têm como objetivo principal investir em imóveis, sejam eles comerciais, residenciais, rurais ou industriais. Eles são constituídos por um conjunto de cotas, que são títulos que representam uma fração do patrimônio do fundo. O dinheiro, então, é investido pelos cotistas, é usado para aquisição ou construção de imóveis que geram renda por meio de aluguéis ou as vendas das propriedades. E como que funcionam os fundos imobiliários? Os FIIs são gerenciados por um gestor, que é responsável pela escolha dos imóveis a serem adquiridos e pela administração do fundo imobiliário. Os cotistas recebem então uma parte da renda gerada pelos imóveis na forma de dividendos, que são distribuídos periodicamente. Por lei, é obrigado a distribuir 95% dos lucros semestralmente, mas a maioria dos fundos imobiliários aqui no Brasil e o padrão do mercado mesmo é que eles distribuem mensalmente. Os FIIs também podem gerar ganho de capital para os cotistas, na medida em que os valores das cotas podem se valorizar ao longo do tempo. A valorização das cotas depende do desempenho do mercado imobiliário e da gestão do fundo. Antes de investir em qualquer tipo de ativo, é muito importante entender quais são suas vantagens e os seus riscos. Então, vamos entender um pouco mais quais são as vantagens dos fundos imobiliários e quais são os riscos intrínsecos a esse tipo de ativo. Os FIIs oferecem então algumas vantagens interessantes para os investidores. Vou trazer aqui 3 vantagens que eu acho bem bacana. Primeira vantagem é a diversificação da carteira. Os FIIs oferecem uma oportunidade de investir em imóveis de uma forma indireta e com uma menor burocracia, que pode ser então uma alternativa interessante para quem busca diversificar sua carteira de investimentos. Segunda vantagem, que é o rendimento periódico. Os FIIs distribuem dividendos periodicamente, o que pode ser uma fonte de renda interessante para os investidores que buscam uma fonte de renda adicional. E a terceira vantagem é o potencial de valorização. Os FIIs também podem gerar ganhos de capital para os cotistas, na medida em que o valor das cotas podem se valorizar ao longo do tempo. No entanto, é importante considerar os riscos associados aos fundos imobiliários, como o risco de mercado, pois o desempenho dos fundos imobiliários estão diretamente relacionado ao desempenho do mercado imobiliário. É importante, então, estar atento às condições do mercado antes de investir. E o segundo risco é o risco de crédito. Os imóveis podem estar sujeitos a risco de crédito, como inadimplência dos locatários ou a falta de liquidez no mercado também. E agora o principal, como investir nos fundos imobiliários. Para investir em fundos imobiliários, é necessário ter uma conta em uma corretora de valores imobiliários que ofereça esses fundos, por exemplo, a XP Investimentos. A corretora então irá apresentar as opções de investimentos disponíveis e ajudar na escolha do melhor fundo para o seu perfil. Antes de investir, é importante entender bem as características do fundo escolhido, como prazo, tipos de imóveis investidos, taxa de administração e desempenho histórico do fundo. Também é importante avaliar a qualidade do gestor do fundo e a saúde financeira dos imóveis investidos. E agora, para finalizar, quero trazer para vocês sobre o imposto de renda nos fundos imobiliários. É importante saber sobre isso para não cair na receita. Nos fundos imobiliários, só se paga imposto de renda quando se tem um ganho de capital, ou seja, é quando o investidor vende suas cotas e tem um lucro nessa operação. Neste caso, é necessário pagar 20% de imposto sobre os ganhos. E isso é feito através da DARF, que é sempre paga no mês subsequente ao mês da operação. E o ponto mais legal dos fundos imobiliários é sobre os dividendos, que não têm imposto de renda, são isentos para a PF. Então, por isso que muitas pessoas utilizam como uma forma de renda extra. Podemos concluir, então, que os fundos imobiliários são uma opção interessante
para quem busca investir em imóveis de forma indireta e com menor burocracia. Eles oferecem vantagens como a diversificação da carteira, rendimento periódico livre de imposto de renda e o potencial de valorização também. No entanto, é importante avaliar cuidadosamente as características do fundo escolhido e os riscos associados aos investimentos em imóveis, como o risco de mercado e o de crédito. Se você está em busca de novas oportunidades de investimento, vale muito a pena considerar os fundos imobiliários como uma opção interessante para diversificar a sua carteira e buscar rendimentos atraentes. Pessoal, eu espero que este vídeo sobre os fundos imobiliários tenha sido útil para vocês. Quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre o assunto, pode me chamar no Instagram, que eu tenho um e-book aprofundando sobre este tema. Pode me chamar lá, falar que veio pelo vídeo que eu envio para você. Lembre-se, investir é uma jornada de longo prazo que exige paciência, disciplina e conhecimento. Se tiver alguma dúvida ou precisar de alguma orientação, deixe um comentário aqui embaixo ou me chame nas redes sociais que vou deixar aqui na descrição. Não se esqueça de curtir, de compartilhar e de se inscrever no canal para mais dicas financeiras. Até a próxima!